Este robô aspirador é o mais inovador, é o mais diferente, é o mais interessante, é também o mais poderoso, é o mais avançado, é o melhor mesmo, mas é também o mais caro robô aspirador que já passou por aqui. Eu estou a falar do Dreamy Matrix 10 Ultra, que é uma máquina e é mesmo um espanto, mas será que toda a inovação que está aqui dentro, será que todo o cuidado que ele põe naquilo que faz, será que toda a capacidade que ele tem, será que tudo isso justifica o preço? É isso que vais ficar a saber nesta análise ao novo rei incontestado dos robôs aspiradores. Olá, eu sou o Rui Tocaana, subscreve o canal e essas cenas todas, ativa as notificações, não te esqueças também dos links que encontras aqui em baixo, na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários. Tens links para este bichinho, tens links também para algumas alternativas que podes querer ponderar. Por fim, se o queres encontrar com desconto, então segue o meu grupo ou no Telegram ou no WhatsApp, uma vez por dia eu publico lá uma lista com gadgets que entraram em promoção e que estão ao preço mais baixo de sempre. Quando este robô aspirador e outros estiver em saldos, bom, é lá que eu te vou chamar a atenção para isso. Começo com um à parte. Quem me conhece sabe que, até pelo meu trabalho na rádio, mas sabe que eu tenho algum cuidado a falar e que gosto de dizer bem as palavras. Ora, o nome desta marca é algo complicado. Em português isto lê-se Dreamy, ok? Portanto, meio inglês, senão seria Dream, mas em português isto lê-se Dreamy, mas em inglês deve ler-se Dream. Obrigado, Gabriela, por me teres chamado a atenção para isso. Eu fui ver e é mesmo Dream que a própria marca se auto-intitula. Enfim, haverá vezes em que eu vou dizer isto em inglês, outras em português ou portugueses, ok? Esta mistura de português e inglês. Não me leves a mal, é assim que eu digo, é Dreamy. Mas então, começando a sério, a verdade é que este Dreamy Matrix 10 Ultra não é uma pequena evolução face aos outros modelos desta fabricante. Ele é mesmo uma espécie de manifesto tecnológico, a forma como a Dreamy encontrou para dizer: olhem bem para aquilo que nós conseguimos fazer. Há mais alguém que consiga fazer isto? É que a marca não quis cortar em nada. Ele tem potência máxima de aspiração, a base é totalmente automática e faz uma magia que eu te vou contar já a seguir, mas bom, é capaz de deixar qualquer um de boca aberta. Ele lava as mopas a 100 graus, repito, ele lava as mopas a 100 graus Celsius. Eu tenho quase certeza que nenhum outro robô aspirador faz isto. Depois ele também consegue trocar automaticamente, e eu aqui, elas estão trocadas, ele consegue trocar automaticamente as mopas de acordo com a divisão com que vai lavar. Eu tenho que ir buscar as mopas para pôr aqui, só agora é que reparei. De resto, ele tem uma navegação ultra precisa, como eu nunca vi, e depois tem também um foco extremo em higiene. Claro é que tudo isto tem custos óbvios e pronto, são eles o tamanho da base e atenção, poderemos dizer até no caso da base que é uma espécie de elefante, neste caso elefante branco, porque podes comprar isto em duas versões. Este aqui é o branco, mas também podes comprar o aspirador em preto e aí a base também fica em preto. Mas um outro custo é então a complexidade do sistema e depois o preço. E pronto, já fui buscar as tais mopas, podia ter trazido só uma ou duas, mas não, trouxe as três, ou os três pares, e já te vou explicar porque é que ele tem três pares. Mas as mopas são estas. Vou falar da aspiração porque é impossível ignorar este número. 30.000 pascais, não só é muito, é mesmo muitíssimo, é um salto enorme face ao que era normal até há bem pouco tempo e na prática este incremento nota-se sobretudo em tapetes, em carpetes, na areia que podes trazer, nas paredes da rua e claro, no pelo dos animais. Quem tem cães ou gatos percebe imediatamente a diferença. Este robô não era propriamente a pentear o chão, ele arranca mesmo a sujidade. E aqui há um outro detalhe importante, é que estas escovas anti-emaranhamento funcionam mesmo nos robôs aspiradores. É comum ver os cabelos compridos e pelos de animais, aqui tudo emaranhado. Eu não mudei nada, eu peguei nele, ele esteve a aspirar, peguei nele, ok? E não vês aqui absolutamente nada agarrado a isto. Mas se a aspiração que se faz por aqui é excelente, a mopa é um verdadeiro ponto de viragem. É que este robô não usa só uma mopa, usa duas. E neste caso eu devo dizer que não usa só estas duas, porque dá para trocar. Não temos de ser nós a fazê-lo. O que se passa é que ele usa mopas diferentes
para divisões diferentes. E isto, como podes ver, funciona por ímãs e não vais ser tu a trocá-las, não. E isto é que é incrível. Imagina, ele está a aspirar, a lavar uma divisão, mas depois acha que deve, ou tu configuras para ele fazer isso, ele acha que deve trocar. Então ele vai à base, vai lá, deixa lá as duas mopas que estava a usar, a base troca de esfregões, arruma os anteriores e disponibiliza outras duas mopas, outros dois esfregões, diferentes daqueles que lá foram depositados. Esses que foram depositados ficam lá a lavar. Isto fala mesmo muito, eu disse. Ficam lá a lavar, são lavados a 100 graus Celsius, depois são secados com ar quente e a vida continua. Isto resolve um problema que de facto existe e que uns podem valorizar mais do que outros, que é a contaminação cruzada. A casa de banho não é a cozinha não é a sala e tu podes ter isso configurado de forma a mudar de mopas consoante o tipo de divisão que vai ser lavada a seguir. Eu tenho isto configurado assim e adoro. E este é um ponto importante. Eu reforço que o Matrix 10 Ultra demora mais tempo a limpar uma casa inteira, não porque seja ineficiente, mas porque vai muitas vezes à base. Às vezes vai simplesmente lavar as mopas porque acha que elas já estavam sujas, não troca, lava só. Outras vezes troca mesmo de mopas porque vai para uma zona diferente. Vai da cozinha, por exemplo, uma zona da casa onde há mais gordura, naturalmente. Vai da cozinha para os quartos e pronto. E então convém utilizar uma mopa porque pode. Utiliza uma mopa diferente e convém utilizar então uma mopa diferente, podendo, claro. E depois há também a história da secagem, que quando acontece também atrasa, claro, o processo. Ou seja, este é um ponto eventualmente negativo, porque é verdade que demora mais a lavar e a aspirar, portanto, a limpar, mas esse ponto negativo é causado por um ponto positivo, que é uma maior higiene. Portanto, se queres rapidez acima de tudo, há robôs mais rápidos, é verdade. Se queres uma limpeza mais cuidada, este faz mais sentido. Agora, não há como fugir a isto. A grande responsável por toda esta inovação é a base, e a base é mesmo grande. Eu vou pôs-la. É que ela não ocupa só espaço, como é também visualmente dominante. Na prática, isto não encaixa bem em casas pequenas. O que vale é que essa base faz mesmo tudo. Recebe e guarda o pó, que é aspirado pelo aspirador, guarda-o num saco que de X em X tempo, um mês, 2 meses, conforme também a quantidade de animais de estimação que tens em casa, conforme a quantidade de pelo e de pó e de cabelos que vais encontrar, e a sujidade também, própria do dia-a-dia, mas de X em X tempo, esse saco claro que vai ser trocado, nada de novo aí. Depois a base ainda guarda as mopas, lava as mopas, seca as mopas e gera a água limpa e a água suja, e depois também faz ainda a gestão dos detergentes que este robô utiliza. Ou seja, não estás só a comprar um robô, estás a comprar um sistema completo. É o robô e a base que são um sistema mesmo. Ele tem ainda estes dois baldes, o de água limpa, que é de cerca de 5 litros e meio, e depois este preto, que é para a água suja, que tem uma capacidade para cerca de 4 litros. E é precisamente neste, que há um momento revelador, que é quando vais despejar este depósito de água suja, que sai bem escura, mas depois olhas para dentro do balde, olhas lá para o fundo do balde e vês o que é que lá está. Isto até convém lavar com regularidade porque, bom, quando olhas percebes, o chão ficou mesmo limpo, mas a verdade é que aquela sujidade tinha de ir para algum lado e então está aqui. Se por acaso tinhas dúvidas quanto à qualidade da limpeza ou quanto à qualidade da lavagem feita por um robô aspirador, eu penso que isto ajuda-te a perceber que não é brincadeira. Mudando de assunto, eu tenho a declarar que na navegação e no mapeamento este Dream Matrix 10 Ultra, para dizer tudo em inglês, ele é exemplar, mapeia a casa muito rapidamente, com precisão, sem andar aos encontrões a nada. Durante os meus testes, ele não ficou preso, não encravou, não fez trajetos assim sem sentido. Quando detecta um objeto ou um gato, e a minha gata adora este robô, passa horas a olhar para ele. Até já surfou um bocadinho o robô. Mas pronto, quando ele detecta algum obstáculo, alguma coisa, o robô contorna esse obstáculo e segue em frente. Não é que seja perfeito, mas francamente é dos mais fiáveis que eu já vi
circular aqui por casa. E falando de obstáculos, este robô não é do tipo que trava cada vez que encontra uma soleira ou um desnível, ok? É porque graças a este sistema de elevação e a estas perdinhas muito castiças que estás a ver, bom, ele consegue ultrapassar desníveis com cerca de 4 centímetros se for um único degrau e 8 centímetros se estivermos a falar de 2 níveis consecutivos com aquelas duas perdinhas. Bom, isto é algo muito acima do habitual. E eu esqueci-me de dizer, mas eu digo sempre nestes vídeos, há imagens que eu uso e gravações que foram feitas por mim, mas depois há outras que, porque têm melhor qualidade, eu utilizo aquelas que são fornecidas pelas marcas, pelos fabricantes, e neste caso, isso que estás a ver, ou algumas destas que estás a ver, para além das minhas, são imagens da Dreamy. Ou da Dream, conforme tu preferires. Mas ainda sobre isto dos desníveis, eu aqui em casa não testei, porque não há desníveis de maior, mas em termos práticos o que isto significa é que ele consegue transpor calhas de portas, soleiras assim mais elevadas, sem encravar, o que acaba por tornar a limpeza muito mais, muito mais contínua, mais fiável também, porque não tens de arrumar nada ou de improvisar rampas entre divisões, não tens de fazer nada disso, ele avança, sempre. E também ainda relacionado com isto, sim, normalmente fica ali 1 centímetro por lavar, junto aos rodapés e aos cantos. Isto é uma prática algo comum nestes robôs de topo, porque tem uma precisão muito grande e têm muito cuidado em não embater em nada, e esse cuidado é de tal ordem que eles evitam encostar-se e raspar em objetos. Aliás, olhas para ele e ele parece estar no vinho, porque não raspa em nada. Mas aqui também convém dizer algo muito claramente, é que estes robôs não substituem completamente a limpeza manual. Há zonas onde eles não cabem, mesmo aqui em casa, a zona onde eles não cabem, há cantos, lá está, onde não chegam. Isso é perfeitamente normal. Este robô não vai eliminar a limpeza manual. Vai torná-la muito menos frequente. Agora, quero falar-te da app. A aplicação da Dreamy é muito completa, talvez demasiado completa, talvez seja melhor dizer, é demasiado complexa, pelo menos numa primeira fase. No início ela é algo confusa, tem muitas opções, exige algum tempo para aprender, mas depois de domesticada, depois de dominada, ela dá um controle brutal. Podes deixar muita coisa para a inteligência artificial, ou pronto, vamos chamar, nem tudo é inteligência artificial hoje em dia, mas tudo leva com esse selo. Não sei se é bem inteligência artificial, tenho as minhas dúvidas, mas pronto, podes deixar muita coisa para a máquina, mas também podes decidir a ordem, por exemplo, pela qual as tuas divisões são aspiradas e lavadas, quais é que são aspiradas, quais é que são lavadas, a intensidade da lavagem em cada divisão, a potência da aspiração em cada divisão, zonas proibidas e as rotinas diárias. Se quiseres agendar também uma aspiração todos os dias, às X horas, ou de manhã num dia e à tarde noutro e à noite ainda noutro, isso tudo é perfeitamente possível. Mas não é uma app imediata. Mas também te digo, quem gosta de controle vai gostar muito da app que este robô aspirador tem. Ainda sobre isto, e só a título de exemplo, a minúcia é de tal ordem que podes decidir vários comportamentos e várias formas de limpeza. Ou seja, se queres que ele aspire e lave ao mesmo tempo uma divisão, podes. Também podes dizer que primeiro ele aspira tudo e só depois lava tudo nessa mesma divisão. Até aqui tudo fixe, mas tudo mais ou menos normal, direi. Há outros que fazem isto. Mas o que podes também é, por exemplo, decidir que nessa mesma divisão podes dizer para ele aspirar e lavar tudo, exceto um determinado tapete. E aí podes configurar para, por exemplo, ele levantar as mopas e parar de lavar e só aspirar o tapete. Ele consegue subir as mopas cerca de 1 centímetro e assim à partida já não toca em nada, mas podes mais. Imagina que esse tapete é muito clarinho, muito felpudo, muito valioso, muito não sei o quê, muito 2.000 euros. Bom, e queres garantir que não há mesmo nenhum contacto destas mopas com esse tapete, porque elas vão estar sempre algo molhadas, principalmente se andaste a lavar o chão antes. Bom, se queres mesmo garantir que não há qualquer contacto destas mopas com o tapete, bom, podes dizer ao robô para primeiro ele ir deixar as mopas à base, elas ficam lá poisadinhas, e depois, já sem as mopas, ele vai aspirar. É lindo isto. Enfim, eu já estou quase a terminar, isto também vai longo. A Dream foi generosa, ele vem com 3 pares de mopas extra, ele vem com estas 6 e outras 6, ok? Elas, é verdade, eu não falei nisto, mas elas têm cores diferentes porque lá está, porque são para utilizações diferentes.
Umas são para zonas mais gordurosas, se não me engano são estas. Depois, outras são para as casas de banho, para zonas com mais umidade, e se bem me lembro são estas. E depois, estas são aquelas de utilização, e quando eu digo estas, eu devia estar a mostrar assim, não? Mas são as pretas, são para uma utilização mais generalista, para o resto da casa. Tu consegues ver as cores delas aqui no interior ou atrás. Aqui é a mesma coisa, azul ou laranja, e atrás também consegues ver isso perfeitamente. Elas ficam guardadas lá na base, e depois, à medida que o robô vai precisando delas, consoante as tuas instruções ou consoante a tal inteligência artificial, ele vai trocando. Isto é altamente mesmo. Ele vem com estas mopas, mas outras 6 extra, portanto, são substituições destas que estão a ser utilizadas, mas ele vem com outros extra. Vem também com 3 sacos extra, e eu estou agora a mostrar-te isto. 3 sacos extra, vem também com um filtro extra, o filtro EPA, vem ainda com um trio de soluções de limpeza que estão incluídas na caixa, e a verdade é que isto reduz alguma coisa, o custo, nos primeiros meses, e pelo menos não tens de ir logo a correr comprar, seja o detergente especial, sejam as mopas. E isto do detergente especial convém chamar a atenção para isto. Nestas máquinas, nos robôs aspiradores, podes comprar detergente de outras marcas, não tens de comprar da Dream. Agora, tem é de ser sempre um detergente para este tipo de equipamentos, ou seja, tem de fazer pouca espuma. Isto é muitíssimo importante. Podes comprar de concorrentes, podes comprar da Roborock, podes comprar da Dyson, podes comprar do que quiseres. Agora, certifica-te é que é detergente para robôs aspiradores, ok? Se puseres detergente normal para o chão, vais dar cabo do robô. Antes das conclusões, deixa-me lembrar-te que encontras links para ele e para algumas alternativas mais baratas. Aqui em baixo, na descrição do vídeo, isto se me estiveres a ver no computador, só tens de clicar em mostrar mais. Se estiveres a ver no telemóvel, vai ao primeiro dos comentários que eu vou lá deixar afixado. Espreita, até porque as alternativas, pelo menos as alternativas de topo, são também muitíssimo boas. Não fazem isto tudo, mas aspiram e lavam bastante bem, isso é certinho. Então, para quem é que é este robô? Bom, é para quem quer o melhor que existe hoje em dia. É também para quem valoriza higiene acima da velocidade. Não muito, mas ele não é muito lento, ok? Também não quero dizer isso. Mas de facto há outros que são mais rápidos. É também para quem tem animais ou crianças e quer garantir uma limpeza acima da média. É para quem tem uma casa grande. E é para quem não quer uma manutenção constante, estar sempre a ver o que é que se passa com o seu robô aspirador. E claro, é para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro e aceita pagar mais pela conveniência que um bicharoco destes oferece. Em conclusão, o Dream Matrix 10 Ultra não é um robô para todos, nem tenta ser. Ele é um robô aspirador extremamente ambicioso, é complexo e é impressionante mesmo. Muito francamente, os poucos defeitos que eu lhe aponto, eles decorrem do facto dele ser tão avançado que às vezes acabam por pôr alguma areia na engrenagem, principalmente uma areia financeira. Mas que vale a pena, vale, ele é bestial. Eu estou absolutamente rendido a este bichinho. Há muito tempo que não gostava tanto de um robô aspirador. É muitíssimo fixe. Despeço-me, eu sou o Rui de Caena, subscreve o canal, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo e toma lá um grande abraço.